Vamos à luta. Indeferir a cautelar do Campés. Do Campés. Indeferir. Certo. E como é que a gente vai ficar sem o queijo de Caicó? Sem o queijo de Caicó, né? A gente vai lá para a vara de família, tirar a vara de família, fazer lanche lá. É. A gente vai lá para tirar a vara. Havendo número legal, declara aberta a sessão deste dia 10 de maio de 2018 do TRE. RN, ata da sessão anterior, não havendo qualquer manifestação, aprovada a unanimidade. Expediente, não temos. Há alguma proposição de qualquer dos senhores? Eu não tenho, presidente. Sem proposições. Eu mandei distribuir a redefinição das sessões de maio aí, com Vossas Excelências, porque precisou fazer um ajuste em função da mudança para o prédio, que ontem recebemos formalmente a obra, não é? Os técnicos então receberam a obra formalmente, que é uma solenidade, não diria nem uma solenidade, mas é uma formalidade que tem que existir. Então ontem estive presente, onde os técnicos responsáveis receberam a obra, firmaram o termo de recebimento da obra ontem, da nova sede. E o calendário está posto aí para, parece-me, a partir de 31 de maio começar os comboios, né, que são verdadeiros comboios aí, né? Vamos passar aí vários dias em mudança. E há uma previsão de se inaugurar no mês de junho, parece-me que meados de junho, mas não tem nada definido ainda. Então, estão aí as... Tá, perfeito, eu estou de acordo, presidente. Tudo bem aí com relação às sessões? Não há problema. 3 já passou, 8, 10 hoje, né? Aí 15, 16, 17, não é isso? Ficaria 15, 16, 17, 3 dias seguidos, 24 e 25. E está se tentando fazer a primeira sessão lá no dia 24. Seu mandato vai até? Dia 24. Dia 24? Então, Então, sessão de despedida. está tentando fazer aí a sessão de despedida lá na sessão dia 24, lá na nova sede, já a primeira sessão. E dia 25 já seria a posse do Então, já estamos articulando todos os preparativos para fazer a sessão lá, primeira sessão do dia 24 lá, a doutora Berenice, que vai trazer uma caravana do Seridó e um lanche assim, diferente, né? Digno de Caicó. Nós temos aqui uma portaria conjunta que vamos editar aqui da presidência, da vice-presidência, a respeito de vedação da fruição de férias dos juízos eleitorais no período entre 1º de agosto e 31 de 10. Para submeter a Vossa Excelência. Será objeto de uma portaria conjunta do presidente e vice-presidente, mas apenas para passar pela corte para... De acordo. De acordo, todos de acordo? Já é que é previsão legal, não é? Nesse período não pode tirar férias. Aprovado. Então, vamos editar a portaria conjunta. Eu passo a presidência agora ao desembargador Ibanez Monteiro, que tem um requerimento a fazer. Assuma a presidência, presidente. Eu requeiro afastamento do Estado das minhas funções entre os dias 16 a 18, para participar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do 1º Congresso Internacional de Direito Eleitoral. É o meu pleito. Eu defiro o pedido, os demais de acordo. Deferido à unanimidade, autorizado, devolvo a presidência, Vossa Excelência. Muito obrigado. Vamos à ordem jurisdicional.
nós temos com sustentação oral. Recurso eleitoral 47925, de São José de Campestre, 15ª Zona Eleitoral, da relatoria da juíza Berenice Capuchô, prefeito, vice-prefeito, pedido de cassação, perda de mandato, onde recorrente coligação Campestre continua para o povo. Recorrido Maria Alda Romão Soares e recorrido Elisa Assis de Oliveira Borges. Com sustentação oral, e o Ministério Público também irá se pronunciar. Vossa Excelência tem a palavra. Então, o recurso eleitoral foi interposto pela coligação Campestre Continua para o Povo, em face de sentença proferida pelo juiz da 15ª Vara Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo formulada em desfavor de Maria Alda Romão Soares e Elisa Assis de Oliveira Borges, candidatas eleitas aos cargos de prefeita e vice-prefeita de São José de Campestre nessas eleições de 2016. Consta na inicial que as impugnadas, ora recorridas, teriam omitido receitas e despesas em sua prestação de contas, revelando captação e gastos ilícitos de campanha capazes de configurar abuso de poder econômico, afetando a normalidade e a igualdade do pleito municipal de São José de Campestre. Segundo a impugnante, as candidatas teriam praticado caixa 2 em sua campanha mediante as seguintes condutas: realização de doações financeiras pela candidata Maria Alda Romão, sem que dispusesse de recursos financeiros compatíveis com aquelas doações. 2. Omissão de despesas com água e energia referente ao imóvel cedido para funcionar como comitê de campanha. 3. Omissão de despesas com a confecção da página das candidatas na rede social. 4. Omissão de despesas com locutores de comícios. 5º e último, ausência de declaração de despesas, doações estimadas com os diversos paredões de som usados nas movimentações políticas. Após a tramitação do feito, com sua regular instrução, a magistrada sentenciante, em consonância com o parecer ministerial, julgou improcedente o pedido contido na AIME, por considerar que não houve a demonstração de utilização excessiva de recursos, capazes de desequilibrar o pleito e comprometer a igualdade da disputa eleitoral. Inconformada com a sentença, a coligação impugnante, ora recorre repisando os mesmos argumentos e fundamentos explanados na inicial, requerendo a reforma da sentença a fim de reconhecer a prática de abuso de poder econômico praticado pelas recorridas, sustentando que as omissões de gastos na campanha das candidatas foi bastante considerável, capazes de configurar a prática de caixa 2 e o abuso de poder econômico imputado nos autos. As contrarrazões foram apresentadas, alegando preliminarmente a inadequação da via eleita para fins de apuração de condutas relativas à arrecadação e gastos ilícitos de campanha eleitoral, com fundamento no artigo 30A da Lei 9.504, de 97, em sede de AIME. No mérito, defendeu a manutenção da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição da preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, opinou pelo desprovimento do recurso, e eu já sei que tem um parecer oral, acho que modificando o inicial, né? É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Vossa Excelência tem a palavra. Advogado. Senhor presidente, senhora juíza relatora, senhores Vossa Excelência juízes. representa, no caso... Represento Maria Alda Romão Soares e Elisa Assis. Os recorridos, né? Recorridos. Perfeito. Esse caso foi tratado aqui por ocasião da prestação de contas que veio à pauta há uns 15 dias atrás, mas como o doutor Ricardo não estava presente, eu gostaria aqui de renovar os termos da minha sustentação oral, porque foram alegadas, como dito no relatório, algumas inconsistências na prestação de contas, mas aqui ficou mais evidente, e que foi o motivo da rejeição das contas da candidata, seria a existência de paredões em movimentações políticas feitas pelas recorridas.
E o cartório eleitoral na prestação de contas, pelo simples fato da presença desses paredões ou carros com som na mala, ou mesmo carro puxando algum som, seriam de responsabilidade da candidata Alda Romão e de sua vice. Com este processo, que é uma ação de impugnação de mandato eletivo baseado na rejeição de contas, vieram para a instrução processual os proprietários desses veículos. E todos, absolutamente todos, com exceção dos 2 que estão na prestação de contas declarados, disseram que não foram contratados por Alda Romão, que estavam na movimentação política por vontade própria. E mais, que tinham ali intenções profissionais das pessoas verem seus sonhos para poder alugarem em festa. E o que me chamou a atenção nos autos foi o seguinte: existe um Celta vermelho, eu acho, um carro vermelho, que era do marido de uma vereadora, que tinha um som na mala, que foi presumido como sendo de Alda, e que o marido dela foi a juízo dizer que esse carro era dele, que estava ali por causa da vereadora e não por causa de Alda, uma vez que a carreata era da coligação e não só da candidata majoritária. Me chamou a atenção também um trator puxando um paredão de som. Este trator pertence ao pai de uma candidata vereadora do PT, que foi a juízo e disse isso. O trator era do pai dela e puxou um som a pedido dela, e não da candidata prefeita e eleita prefeita. Tem um Fiat Uno também, que é de um senhor, que disse a mesma coisa, trabalha com som, tem lá a propaganda da firma dele de som no carro, basta ver o vídeo, e disse que foi a carreata, como em todas as outras, porque gosta de mostrar seu som, trabalha com isso. Então, contrariamente do que disse a inicial e o recurso, total distância entre esses aparelhos de som e a candidata. Não há responsabilidade por isso. Não há sequer nesses carros, e basta ver o vídeo, que estão nas contrarrazões, que estão nas defesas, não há sequer adesivo da candidata nesses carros. Não há sequer adesivo. E mais, eu fui surpreendido agora com a notícia de que o parecer poderia ser modificado, mas o parecer do Ministério Público diz isso, que não houve essa responsabilização, que não houve desequilíbrio, porque todas as testemunhas disseram que o número de paredões de som numa movimentação e na outra era o mesmo. Não houve desequilíbrio apto a prejudicar a eleição. Não há o abuso de poder. Corrupção eleitoral sequer foi cogitada. O que se questiona aqui nessa arma é o abuso de poder. E ele não está configurado. As pessoas foram a juízo e disseram isso. Tanto as testemunhas de acusação quanto as de defesa. E as músicas tocadas em muitos dos carros sequer era música de campanha. Tinham música de artista variado. Ou seja, as pessoas botavam seus carros ali simplesmente para participar da movimentação. É a mesma coisa. Exigir que esses carros estejam na prestação de contas sem o conhecimento da candidata é a mesma coisa que exigir que cada pessoa que adesive seu carro com o nome de um político esteja na prestação de conta como doador. E aqui eu chamo a atenção para mais um fato que eu chamei na prestação de contas. Este é sim o caso da aplicação do artigo 27 da Lei 9.504, onde cada eleitor pode fazer um gasto de até R$ 1.064 sem ser contabilizado, porque ele foi sim de forma voluntária. Ele não deixou o bem dele à disposição do candidato. Foi ele que pegou o bem dele e foi para dentro da movimentação da candidata. Ele não deixou nenhum bem à disposição de campanha. E isso não brota dos autos, que tenha deixado o carro com a candidata para usar da forma que fosse. Não é essa a hipótese. É exatamente a hipótese da ação voluntária. De pegar o seu carro, de pegar o seu sonho e colocar dentro de uma movimentação. Sem qualquer contratação da candidata. A instrução processual é clara nesse sentido. Eu peço a atenção de Vossas Excelências exatamente para este ponto. A voluntariedade, a participação, mas sem responsabilização e sem contratação pela candidata. As testemunhas disseram isso. Os vídeos utilizados nos autos, eles foram produzidos pela candidata que filmava suas movimentações.
Não foi pela coligação recorrente, e sim pela candidata. Então, eu ainda sou dos que acreditam que a boa-fé, ela é existente. Primeiro do que a má-fé. Então, é por essa razão que a defesa, hora recorrida, pede a manutenção da sentença de improcedência da AIME. Obrigado. Palavra com o Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, excelentíssima senhora juíza relatora, excelentíssimos senhores desembargadores e juízes integrantes desta corte. Venho perante vossas excelências, muito respeitosamente, me manifestar oralmente, conforme permite os artigos 20, 32 e 98, parágrafo 1º do regimento interno desta egrégia corte. E venho assim fazer de forma pontual, porque revi o posicionamento anteriormente exarado nesses autos, logo após as discussões travadas no âmbito desta corte, na data de 19 de abril do corrente ano, nos autos do recurso eleitoral 378-85-2016-620-0015, interposto em desfavor da sentença que desaprovou as contas da recorrida Maria Alda Romão Soares. A presente AIME fundou-se na ocorrência de abuso de poder econômico sob a alegação de várias irregularidades na prestação de conta dos recorridos, a saber, doação pela candidata de recursos próprios em espécie, não declarados por ocasião do registro de candidatura, omissão de despesas com água, energia e material de expediente com o imóvel cedido ao Comitê Geral da Campanha, omissão de despesa com confecção de página oficial da candidata nas redes sociais, omissão de despesa com locutores, não obstante a realização de gastos com comícios, falta de registro de despesas com paredões de som utilizados nas movimentações políticas. De todas essas irregularidades, o Ministério Público reviu especialmente com relação às despesas básicas com a manutenção do imóvel cedido à campanha dos recorridos e com relação aos paredões de som. Dentre as obrigações atribuídas ao comodatário, conforme previsão do artigo 582 do Código Civil, encontra-se a atribuição de conservar o bem e de arcar com os gastos referentes ao seu uso e gozo, de forma que o pagamento de água e luz incumbiria, em regra, ao comodatário. Ao examinar o contrato de cessão do imóvel acostado à folha 113 destes autos, observa-se que não há previsão contratual em sentido contrário. Desse modo, não é outra conclusão senão a de que essas despesas com a manutenção do imóvel foram pagas pela candidata e omitidas na sua prestação de contas. E aí eu cito um julgado do TRE do Ceará, que trata do aluguel de um prédio para funcionamento de comitê de campanha, que impõe que sejam efetuadas as despesas com energia elétrica e abastecimento de água no mínimo. E aí entendo que essa omissão não se restringiu apenas a essas despesas, porque restou evidenciado nos autos a falta de contabilização na prestação de contas de automóveis e paredões de som utilizados nas movimentações políticas das recorridas. Pelo que se colhe dos autos, foram registradas apenas 2 doações estimadas de paredão de som, com valor de R$ 500, uma realizada por Ronier Petson da Costa e a outra por Maria Pereira da Silva Pinto, assim como 3 sessões de automóveis realizadas por Jonas Fernandes de Lima, Lucimar da Silva Ferreira e Maria Zuleito Pereira Paz Guedes. Contudo, as gravações apresentadas na mídia acostada à folha 39 e os depoimentos colhidos em juízo à folha 247 demonstram que houve um uso superior àquele efetivamente declarado na prestação de contas, não somente de automóveis, mas de paredões de som. De fato, ao se analisar a mídia apresentada nos autos da prestação de contas 37885-2016-620-0015, foi possível identificar as placas de alguns automóveis participantes das movimentações políticas. A partir desses dados, após consulta ao nosso sistema ASPA, de pesquisa e análise, foi possível verificar os respectivos proprietários dos veículos. E aí eu cito a S10, que pertence a Auricélio Romão da Silva, o I30, a Jalmar Alves da Cruz Júnior, a Hilux, Alan John Romão Soares, pessoa falecida, Fiorino, Elisete Marques Nunes, Fox, João Batista da Silva, Saveiro, Loriel, Aragão dos Santos, o Estrada, Aguinaldo Ferreira Tinoco, a Hilux, a VL da Silva Comercial de Bebidas, Vitara, Antônio Xavier da Silva e L200 de Jalma Sobral Correia Neto. E aí eu digo quantas vezes esses carros apareceram em cada vídeo, havendo, por exemplo, a Saveiro tendo aparecido no vídeo 1, vídeo 3 e vídeo 4, o Estrada no vídeo 5, o Vitara no 1, no 3 e no 5.
Por outro lado, nesses autos foram ouvidos em audiência Maria de Fátima Bernardo Chagas, Railson Alves da Silva, Júlio César Lourenço, Manuel Messias da Silva, Pedro Pereira Duarte, Márcia Nelo de Oliveira e Tiago Wagner Oliveira da Silva. Ou seja, nem todos os proprietários dos veículos participantes das movimentações políticas foram ouvidos em audiência, tampouco tiveram seus automóveis declarados na prestação de contas. Quanto aos paredões de som, embora não seja possível verificar as placas nos vídeos apresentados, em razão da qualidade das imagens apresentadas, foi possível constatar no vídeo Arrastão 55 MP4 a presença de 5 paredões de som, guiados por reboque. No vídeo Arrastão 55 MP4, 4 paredões de som guiados por reboque. No vídeo Arrastão 55 MP4, 3 paredões de som guiados por reboque. No vídeo Arrastão do 55, 1739 16 MP4, 7 paredões de som guiados por reboque. E no vídeo Esquema 55 MP4, 2 paredões de som guiados por reboque. Desse modo, pelo que se observa dos vídeos, as passeatas foram puxadas por muito mais do que apenas 2 paredões de som, rebocados por veículos, os quais transitaram pelas ruas do município de São José do Campestre, entoando músicas do momento, além, obviamente, dos jingles dos candidatos recorridos, tendo os mesmos sido acompanhados pelos participantes daquele evento devidamente vestidos com camisas amarelas, a cor dos candidatos ora recorridos. Dessa forma, não restam dúvidas de que houve uma efetiva omissão da integralidade dos paredões de som participantes das movimentações políticas, tal como reconhecido nos autos do processo de prestação de contas já citado. Embora alguns veículos tenham sido cedidos de forma espontânea por simpatizantes da campanha, tal como se obtém dos depoimentos apenas de Márcia Nelo de Oliveira, Manuel Messias da Silva e Pedro Pereira Duarte, o fato é que houve efetivamente a omissão dos paredões de som nas movimentações políticas realizadas em benefício dos recorridos, pelo que se conclui pelo emprego de fartos recursos econômicos em benefício da candidatura dos recorridos, sendo impositivo o reconhecimento do abuso do poder econômico decorrente da omissão dos gastos durante a campanha. E aí eu cito doutrina de José Jairo Gomes, que fala do descumprimento das regras atinentes à arrecadação e que caracteriza abuso do poder econômico por emprego na campanha de recursos oriundos de Caixa 2, ilicitamente arrecadados e não declarados à Justiça Eleitoral. Trago precedente do TSE. Cito ainda precedente do TSE no agravo regimental em RESP 96489, que diz que a omissão de despesas eleitorais configura gasto ilícito por abuso de poder econômico, se o volume de recursos gastos e omitido é desproporcional e suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade das eleições. E aí digo que, no caso, houve omissão de paredões de som, variando entre 2 a 5 movimentações políticas, conforme acima consignado, cujo valor estimado da sessão corresponde a R$ 500, numa campanha que arrecadou apenas R$ 37.987, revelando assim a falta de contabilização de montante expressivo de recursos de campanha, o que caracteriza a prática abusiva, porque é realizada à margem da fiscalização da Justiça Eleitoral. Desse modo, após exame de todo o contexto probatório produzido nos autos, concluí que o conjunto das condutas praticadas pelos recorridos ostentaram gravidade para macular a normalidade, a legitimidade do equilíbrio do pleito em São José do Campestre, de forma a caracterizar o abuso do poder econômico. Nesse diapasão, comprovado o abuso, em benefício das recorridas Maria Alda e Elisa Assis, a reforma do deciso vers gastado nesse ponto é medida que se impõe, razão pela qual retifico o anterior parecer Zeraldo nos autos para opinar pelo conhecimento e provimento do recurso, condenando as recorridas à perda dos mandatos eletivos com a execução imediata do acórdão desta Corte, em virtude do exaurimento da instância ordinária, já que não há previsão de recursos com efeito suspensivo. De fato, o parágrafo 1º do artigo 257 do Código Eleitoral é enfático ao asseverar que a execução de qualquer acordo será feita imediatamente através de comunicação por ofício, telegrama ou, em casos especiais, a critério do presidente do tribunal através de cópia do acordo. Cito doutrina de José Jairo Gomes, que diz que por força do efeito imediato do acórdão que conclui pela cassação do registro de candidatura, perda de diploma ou mandato, o réu deverá ser afastado. É óbvio que o mandatário cassado deverá ser afastado do cargo antes do início do processo atinente à eleição suplementar. Para se determinar seu afastamento, não é preciso aguardar-se o trânsito em julgado da decisão da Justiça Eleitoral. Se o recurso cabível não tiver efeito suspensivo, como ocorre com os recursos excepcionais, poder-se-á determinar o afastamento, embora a realização do respectivo pleito suplementar tenha de aguardar o trânsito em julgado da decisão. E aí, fecho aspas. Se a lei não prevê efeito suspensivo a recurso especial e o interesse público de todo recomenda e mesmo impõe que o afastamento se dê imediatamente, sob pena de se perpetuarem ilimitadamente mandatos legítimos,
E aí digo que esse é um entendimento já consolidado do plenário desta Corte, e cito os julgamentos dos recursos 718-81-2016, 436-74-2016, de 8 de março de 2018, referentes aos municípios de Galinhos e Parazinho. Cito também precedente do TSE de 28 de novembro de 2016, um RESP de Salto do Jacuí, no recurso eleitoral 13925. E digo que ainda mais recentemente o TSE, ao julgar o recurso ordinário 12.20.86, relatado pelo ministro Luiz Fux, pacificou o tema ao determinar o imediato afastamento do governador do estado de Tocantins em razão justamente do exaurimento da instância ordinária, não havendo necessidade de aguardar eventual interposição de embargos. Em reforço à tese de execução imediata, impõe-se destacar a recentíssima decisão proferida pelo ministro Edson Fachin, do STF, nos autos da reclamação 30.126, Paraná, reforçando que embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Ante o exposto, o Ministério Público Federal, pela Procuradoria Regional Eleitoral nesse estado, requer o provimento do recurso e, em seguida, a imediata execução do acordo. A palavra, o voto está disponibilizado, né? O voto, tive a ver aqui, é bem extenso. Esteja à vontade, excelência. A preliminar iniciando o voto, com a preliminar de inadequação da via eleita, eu digo o seguinte: as recorridas asseveram que a ação de impugnação de mandato eletivo, a AIME, não se afigura como ação própria para apuração de condutas relativas à arrecadação e gastos ilícitos de campanha eleitoral, de que cuida o artigo 30A da Lei 9.504, de 97, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito. Contudo, analisando a pretensão formulada pela parte impugnante, em sua petição inicial e reiterada no presente recurso eleitoral, verifico que não assiste razão às recorridas, pois apesar da presente demanda relatar fatos que, em tese, também poderiam ensejar captação ou gastos ilícitos de recursos, nos termos do artigo 30A da Lei 9.504 e 7, no caso dos autos, a demanda foi proposta sob a acusação de abuso de poder econômico, tal como permitido no artigo 14, parágrafo 10 da nossa Constituição Federal, que diz, abro aspas, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Fecho aspas e continuo. Quanto à possibilidade de fatos concernentes à arrecadação e gastos ilícitos da campanha configurar abuso de poder econômico, desde que reste demonstrada nos autos a gravidade das condutas, de modo a afetar a normalidade e a legitimidade do pleito, não há divergências. Tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, a matéria se encontra pacificada no sentido de sua possibilidade. E aqui eu trago alguns julgados, e ainda digo que o professor Edson de Rezende Castro lecionou o seguinte, abro aspas: o abuso do poder econômico pode caracterizar-se pelo descumprimento das normas relativas à arrecadação dos fundos de campanha. Peço permissão para não ler a parte que eu trago de jurisprudência desta Corte. Por fim, destaco que o próprio artigo 18b da referida lei dispõe que, abro aspas, o descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso de poder econômico, incluído pela Lei 3.165 de 2015, fecho aspas. Deste modo, não há dúvida de que as condutas caracterizadas como arrecadação ou gastos ilícitos de campanha podem ser investigadas em sede de ação de impugnação de mandato eletivo sob o manto da configuração de abuso do poder econômico. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita. Alguma divergência sobre a preliminar? Todos com a relatora. Prosseguindo. Então, no voto de mérito, eu inicio dizendo que, conforme relatado, a coligação recorrente pretende a reforma da sentença
com o fim de cassar os mandatos das recorridas em face da prática de abuso de poder econômico evidenciada a partir das seguintes condutas, que são 5 condutas. Primeiro, a realização de doações financeiras pela candidata, sem que dispusesse de recursos financeiros compatíveis com aquelas doações, omissão de despesas com água e energia referente ao imóvel cedido para funcionar como comitê de campanha. A terceira, sobre omissão de despesas com a confecção da página das candidatas em rede social. A quarta, sobre omissão de despesas com locutores e comícios. E a última, a ausência de declaração de despesas e doações estimadas com os diversos paredões de som usados nas movimentações políticas. A recorrente assevera que a candidata, a prefeita Maria Alda Romão Soares, teria utilizado em sua campanha recursos financeiros declarados como próprios, mas incompatíveis com a sua capacidade econômica, indicando o uso de recursos de fonte desconhecida. De início, cumpre esclarecer que a referida matéria não foi objeto de apreciação por este Tribunal Regional Eleitoral nos autos do recurso da prestação de contas, que tem o número do recurso no voto. Porquanto a referida irregularidade foi afastada pela magistrada sentenciante e a coligação impugnante não recorreu, impugnando aquela conclusão. O recurso interposto pelas candidatas naquele processo de prestação de contas impugnou apenas a matéria concernente à doação dos paredões de som, restando preclusa naqueles autos a discussão quanto à doação de recursos financeiros para a candidata à sua campanha eleitoral. De sorte que, em face do efeito devolutivo dos recursos e do princípio da proibição da reformatio impejus, por meio do qual não se admite que a situação do recorrente seja agravada em virtude do julgamento do seu próprio recurso, aquela matéria não foi apreciada no recurso da prestação de contas. Feito esse esclarecimento, passa a análise das matérias objeto da presente ação de impugnação de mandato eletivo, iniciando pela alegação de uso de recursos financeiros de origem desconhecida, em face da não comprovação da prévia disponibilidade de recursos financeiros pela candidata recorrida, que lhe permitisse efetivar a doação de numerários para sua campanha. Após a análise dos autos, verifica-se que assiste razão aos recorrentes quanto à inexistência de elementos comprobatórios capazes de corroborar a argumentação da candidata no sentido de possuir capacidade econômico-financeira apta a justificar o montante de recursos próprios empregados na sua campanha eleitoral. Na espécie, a recorrida Maria Alda Romão doou à sua campanha eleitoral a importância de R$ 26.587 e alguns centavos, mediante 6 transferências bancárias de sua conta corrente, que essas 6 transferências foram feitas entre o final de agosto e o mês de setembro do ano de 2016, e os valores estão transcritos também no meu voto. Cumpre esclarecer que a candidata apresentou, por ocasião do seu pedido de registro de candidatura, uma relação de bens patrimoniais consistente em um imóvel residencial no valor de R$ 150 mil, 12 bois no valor de R$ 24 mil e 11 vacas no valor de R$ 16.500. Em sua defesa, às folhas 159, Maria Alda Romão disse o seguinte, abro aspas, para conseguir recursos financeiros e aplicá-los em sua campanha eleitoral, a candidata precisou vender alguns de seus bens, que na declaração total seria o equivalente a 13,95%, os quais já integravam seu patrimônio e são absolutamente compatíveis com a declaração de bens e patrimônio feita na ocasião do registro de candidatura, tornando as receitas de origem conhecida, fecho aspas, foi o depoimento dela. Contudo, além da candidata sequer especificar quais dos seus bens teriam sido vendidos para fazer frente ao montante de recursos utilizado na campanha, também não trouxe qualquer documento comprobatório de sua afirmação, tais como recibos, extratos bancários e algo que o valha. Com efeito, a legislação eleitoral disciplinadora do procedimento de prestação de contas para as eleições de 2016 dispensou especial atenção
a fiscalização do financiamento das campanhas eleitorais no sentido de evitar o aporte de recursos financeiros provenientes de fontes ilícitas ou desconhecidas, principalmente no que se refere à proibição das doações realizadas por pessoas jurídicas. O mencionado artigo 15º chama a atenção para o financiamento das campanhas eleitorais mediante a realização de empréstimos bancários, os quais devem ser caucionados por bens integrantes do patrimônio declarado pelo candidato no seu período de registro de candidatura e que não ultrapassa a capacidade de pagamento decorrente dos rendimentos de sua atividade econômica. Acrescenta ainda que o candidato pode ser obrigado a comprovar o pagamento daquele empréstimo, bem como identificar a origem dos recursos utilizados para tanto. Já o artigo 56, caput e seu parágrafo único da Resolução 23.463 de 2015 do TSE, estabelecem que a Justiça Eleitoral pode investigar a origem e a disponibilidade dos recursos financeiros declarados como próprios pelo candidato, exigindo, inclusive, a sua comprovação por meio de documentos idôneos. E o teor do artigo 56 diz, no caso de utilização de recursos financeiros próprios, a Justiça Eleitoral pode exigir do candidato a apresentação de documentos comprobatórios da respectiva origem e disponibilidade. E seu parágrafo único diz que a comprovação de origem e disponibilidade deve ser instruída com documentos e elementos que demonstrem a procedência lícita dos recursos e a sua não caracterização como fonte vedada. Fecho aspas e continuo. De sorte que não se afigura correta a interpretação que se limita às doações de recursos financeiros próprios dos candidatos apenas ao limite máximo de gastos estabelecidos pela determinada candidatura. O legislador apenas disse que, ultrapassado esse limite, além de incidir em sanção pecuniária pelo descumprimento da legislação, aumentariam os indícios de configuração de abuso de poder econômico em face do emprego excessivo de recursos financeiros em detrimento da igualdade na disputa eleitoral. Por conseguinte, conclui-se que os referidos dispositivos preconizam o máximo de lisura e transparência no financiamento das campanhas eleitorais, cabendo a todos os candidatos envidar o máximo de esforços para atender a esse anseio, tanto do legislador quanto da sociedade contemporânea. Além disso, assim, considerando que a candidata não comprovou a origem e a prévia disponibilidade financeira da quantia empregada na sua campanha, nem se preocupou em demonstrar a capacidade de pagamento decorrente de sua atividade econômica, assiste razão à coligação impugnante quanto à configuração da irregularidade, restando verificar se a aludida mácula, no contexto da campanha eleitoral das recorridas, assume gravidade e relevância a ponto de configurar abuso de poder econômico capaz de afetar a legitimidade e isonomia daquele pleito majoritário em São José de Campestre. Nessa ordem de ideias, destaco que esta Corte, no processo que tem o recurso 640-24, cujo redator para o acordo foi o juiz Vladimir Soares Capistrano, em hipótese análoga à debatida nos presentes autos, entendeu que a ausência de comprovação da origem de recursos financeiros empregados como próprios em campanha eleitoral seria capaz de comprometer a legitimidade da eleição e ensejar a cassação de mandato de vereador por arrecadação e gasto ilícito de campanha, na forma do artigo 30A da Lei 9.504/97, e adiante eu trago transcrito o acordo. No caso dos autos, apesar de não se tratar de arrecadação e gasto ilícito de campanha na forma do artigo 30A da referida lei, a análise dos fatos sob a égide do abuso do poder econômico também pode ensejar a cassação do mandato das candidatas recorridas por fato análogo ao discutido no processo paradigma, caso reste demonstrada a sua gravidade no contexto daquela campanha eleitoral. Na espécie, passando a verificação da gravidade daquele aporte de recursos financeiros de origem não comprovada, entendo que a referida irregularidade é capaz de afetar a normalidade e legitimidade
das eleições majoritárias no município de São José de Campestre. Destaque-se que a quantia impugnada nos presentes autos como recurso de origem não identificada, que são R$ 26.587, representa 69,99% do total de recursos arrecadados na campanha eleitoral das candidatas recorridas, que foi no montante de R$ 37.987 e equivale a quase totalidade dos recursos financeiros arrecadados pela candidata adversária, que foi de R$ 28.428,15. Nesse exato sentido, demonstrando que o referido entendimento já fora manifestado por outro Tribunal Regional Eleitoral, destaco o julgado do TRE de São Paulo, também referente às eleições de 2016 e concernente ao emprego de recursos financeiros próprios por candidatos a prefeito. E aqui também eu trago alguns que peço permissão para não ler, mas equivale ao mesmo contexto do nosso voto. Portanto, considerando que, no caso sob exame, quase 70% da campanha eleitoral das candidatas foi viabilizada mediante o emprego de recursos financeiros de origem não comprovada, não há dúvidas quanto à gravidade da conduta e à afetação da normalidade e legitimidade daquela eleição municipal em face do abuso de poder econômico. A recorrente também imputou às recorridas a omissão de despesa com água e energia referente ao imóvel cedido para funcionar como comitê de campanha. Contudo, não obstante os referidos gastos pudessem ser declarados na prestação de contas, a sua omissão afigura-se irrelevante no conjunto da prestação de contas, assim como não possui a mínima possibilidade de afetar a normalidade ou legitimidade daquelas eleições majoritárias, não havendo que se falar em abuso de poder econômico em virtude desse fato. No que se refere à alegação de omissão de despesa com a confecção da página das candidatas em rede social, não merece qualquer reparo a conclusão da magistrada sentenciante, porque tal como consignado em sua decisão, o acesso e a confecção da página pessoal do Facebook é gratuito e poderia ser criada e mantida pela própria candidata, não tendo a parte autora, ora recorrente, comprovado o suposto uso de serviços profissionais na alimentação e manutenção daquela página, de modo a justificar a necessidade de declaração na prestação de contas. Acerca das referidas matérias, também eu trago e colaciono alguns julgados, que também peço permissão para não ler, e continuando no voto, eu digo que, no que diz respeito à alegação de omissão de despesa com locutores de comícios, também não merece acolhida a afirmação da coligação recorrente, uma vez que no relatório de receitas estimáveis em dinheiro colacionado nos autos, na sua folha 117, consta a declaração da doação estimável do serviço de locutor para as eleições de 2016, efetuada por Davi Araújo Bezerra, a campanha eleitoral das recorridas. Por fim, a recorrente assevera a falta de contabilização na prestação de contas das recorridas das doações estimáveis recebidas de diversos paredões de som que estavam a serviço de sua campanha, o que consubstanciaria a prática de caixa 2 e caracterizaria abuso de poder econômico capaz de afetar a normalidade e a igualdade do pleito majoritário em São José de Campestre nas eleições de 2016. A parte recorrida reitera em suas contrarrazões os argumentos expostos na sua defesa, no sentido de que os paredões de som teriam sido utilizados pelos próprios simpatizantes da campanha, nos termos do artigo 39 da Resolução 23463 de 2015 e, portanto, estariam dispensados de contabilização na prestação de contas. No entanto, o artigo 39, parágrafo 2º da mesma resolução, dispõe que os bens e serviços entregues ou prestados aos candidatos se caracterizam como doações estimáveis, sendo necessária a sua contabilização na prestação de contas. Já o artigo 29, inciso 8, da referida resolução, estabelece também que são gastos eleitorais sujeitos ao registro na prestação de contas, abro aspas, a montagem e operação de carros de som, de propaganda e de assemelhados, fecho aspas. Assim, ao contrário do que é asseverado pelas recorridas,
exige-se do candidato a declaração na sua prestação de contas de todos os gastos com carros de som, paredões e trios elétricos que, de alguma forma, estiveram à disposição da sua campanha eleitoral. Analisando os vídeos constantes na mídia, de folhas 39, constata-se a existência de vários veículos puxando paredões de som em eventos políticos das candidatas recorridas, tocando jingles de campanha e animando os eventos, que são as carreatas e as passeatas. E eu trago transcrito do voto e peço permissão para não ler, está à disposição de todos os referidos carros de som e os dias que saíram em passeata. Acerca dos mencionados vídeos, além das circunstâncias já descritas anteriormente, cumpre destacar alguns outros pontos que denotam o uso profissional dos carros de som, bem como de que eles estavam a serviço da campanha das recorridas. Destaco o veículo Fiat Uno, placa tal, que possui um equipamento de som visivelmente profissional, ocupando todo o seu banco traseiro e porta-malas, com um paredão na sua parte final. Esse veículo estava presente em todos os eventos do mês de setembro, sendo dirigido pelo mesmo motorista, denotando um serviço profissional de carro de som para fins publicitários, no caso, propaganda eleitoral. O veículo Suzuki Vitara, de cor azul, aparece em pelo menos 3 eventos, puxando o mesmo paredão de som, tocando jingles de campanha da recorrente e acompanhado por diversos simpatizantes, por dezenas de simpatizantes, além de possuir na sua janela direita traseira um adesivo em forma de cartaz das candidatas concorrentes ao pleito majoritário. Chama a atenção também o paredão de som puxado pela segunda caminhonete L200, de cor escura, que aparece no vídeo referente ao Arrastão 55, do dia 23 de 9 de 2016, tratando-se de um enorme paredão de som, tocando músicas da campanha da recorrente e acompanhado por simpatizantes vestidos de amarelo. Os depoimentos testemunhais e as declarações prestadas em juízos não infirmaram a conclusão quanto à existência de omissão de informações acerca de doações de carros de som, do tipo paredão à campanha das candidatas recorridas. A testemunha Maria de Fátima Bernardo Chagas afirmou a existência de vários paredões nas carreatas, tocando a mesma música da candidata Maria Alda Romão. Já a testemunha Júlio César Lourenço assevera que era uma média de 8 paredões de som na carreata da candidata e todos tocavam músicas de campanha. O declarante, Manuel Messias da Silva, afirmou que sua esposa foi candidata a vereadora pelo grupo político da prefeita, Alda Romão, e que ele doou seu carro particular, que era um Ford Fiesta vermelho, para servir como carro de som na campanha da sua esposa, tendo o referido veículo participado das movimentações políticas da impugnada. Segundo o declarante, tratava-se de um som de mala muito pequeno. Todavia, a referida afirmação, ao contrário do que entendeu a magistrada sentenciante, não se contrapõe aos elementos probatórios presentes nos autos quanto à existência de paredões de som não declarados na prestação de contas, pois o veículo daquele declarante não foi arrolado dentre os paredões de som objeto da impugnação, sendo certo que, durante aquelas carreatas, após os veículos de propaganda da eleição majoritária, sempre vinham alguns carros de som ligados aos candidatos da campanha proporcional daquele grupo político. No entanto, esses veículos de menor porte, bem como aqueles que não tocavam os jingles da candidata impugnada, não são objetos da impugnação, não sendo levados em conta na conclusão quanto à existência de irregularidade e configuração de abuso de poder.
A declarante Márcia Nelo de Oliveira asseverou ter sido candidata a vereadora pelo mesmo grupo político da candidata Maria Alda Romão, declarando que o trator que aparece nos vídeos constantes dos autos seria de propriedade do seu pai e que estaria a serviço de sua campanha, puxando um paredão de som nas movimentações políticas. Contudo, analisando as suas declarações prestadas em juízo, percebem-se algumas incongruências com o que consta nos vídeos dos eventos, bem como na sua prestação de contas apresentadas à Justiça Eleitoral. No início das suas declarações, ela deixa transparecer claramente que aquele trator e o respectivo paredão seria uma doação espontânea feita por seu pai à campanha da candidata Alda Romão. Logo depois, em face da indagação do advogado de defesa, a declarante se refaz e assevera que a doação era para a sua própria campanha. Todavia, analisando os dados constantes na prestação de contas da declarante, referente à sua campanha para a vereadora daquele município, não há qualquer informação quanto à aludida doação de trator ou muito menos de paredão de som à sua campanha eleitoral. Da mesma forma, nota-se claramente a hesitação da declarante quando perguntado pelo advogado se o paredão tocava as músicas dela ou da candidata, Alda Romão, tendo afirmado, após o reforço da pergunta pelo advogado, que o trator tocava somente as músicas da sua campanha. Todavia, analisando o segundo vídeo da mídia, verifica-se o referido trator puxando um enorme paredão, logo no início da carreata do dia 23 de nove de 2016, tocando o jingle da campanha da candidata recorrida, Maria Alda, e seguindo por simpatizantes vestidos de amarelo. Assim, ao contrário do que afirmado pela declarante, percebe-se claramente que o referido trator estava à disposição da campanha da candidata Maria Alda Romão, pelo menos durante os eventos dos dias 17 e 23 de setembro de 2016, razão pela qual deveria ter sido declarado como doação estimável de campanha. Essa conclusão é reforçada pelo testemunho de Tiago Wagner Oliveira da Silva, que afirmou existir um paredão de som de cores rosa e branco de propriedade do filho da prefeita, Alda Romão, que fora puxado em algumas movimentações políticas pelo trator pertencente ao pai da candidata, Marta Nelo de Oliveira, tocando jingles da campanha da candidata ao pleito majoritário. A testemunha esclareceu que isso ocorreu quando o veículo Suzuki Vitara estava quebrado. A afirmação que se harmoniza com a constatação realizada através dos vídeos dos eventos, onde nos dias 17 e 23 de setembro de 2016, o Suzuki Vitara não participou das carreatas. Portanto, pelo referido depoimento testemunhal, pode-se concluir que a candidata omitiu, inclusive, o uso do paredão de som doado pelo seu próprio filho em benefício da sua campanha eleitoral. A testemunha esclareceu, inclusive, que o veículo Vitara e o paredão de som do filho da prefeita foram usados durante a campanha eleitoral, fora daquelas movimentações políticas, com o fim de realizar a propaganda eleitoral da candidata. No entanto, o referido veículo e seu equipamento de som não foram declarados na prestação de contas da candidata demandada. Já a testemunha Pedro Pereira Duarte assevera que é proprietário do veículo Uno, equipado com um aparelho de som, que participou de 3 ou 4 carreatas da prefeita. Declarou que tinha uma paixão por som de carro e aquilo era seu hobby, tendo participado espontaneamente daquelas movimentações políticas. Contudo, a testemunha se mostrou nervosa e hesitou na hora de responder à pergunta do advogado da coligação impugnante sobre que tipo de músicas ele tocava no seu carro durante aqueles eventos. Conforme já fora destacado neste voto, o referido veículo aparece em todas as movimentações da impugnada ocorridas no mês de setembro, denotando o uso de um serviço profissional, embora seja negado pela testemunha. Noutro pórtico, mesmo levando em conta sua afirmação de que não recebera qualquer contraprestação pelo uso do seu veículo durante aquelas manifestações, a prova dos autos é clara quanto à disponibilização do seu serviço, tanto de carro de som como de motorista, em benefício da candidatura impugnada, razão pela qual deveria ter sido declarada como doação estimável em dinheiro.
No arrastão do dia 3 de setembro de 2016, fica bastante clara essa situação quando se verifica a veiculação de propaganda eleitoral por aquele carro de som, nos seguintes termos, abro aspas, é hora de mudar para a prefeita, vote Alda e vice Elisa 55, seguida do jingle de campanha. É hora de mudar, é só confirmar, a galera vota 55. Destarte, identificam-se pelo menos 6 veículos puxando paredões de som na movimentação política do dia 3 de setembro de 2016, todos tocando jingle de campanha das candidatas recorridas e acompanhados por simpatizantes vestidos de amarelo e com material de propaganda eleitoral, bandeiras, botões, o Suzuki Vitara, o Uno, a caminhonete L200, além disso, há ainda o paredão puxado pelo trator, que ficou demonstrado também, estava a serviço da campanha da candidata nos dias 17 e 23 de setembro de 2016, levando-se em consideração o valor estimado da diária daquele tipo de serviço, R$ 500, conforme o documento, que é a cotação de preço. Verifica-se que só no dia 3 de setembro de 2016 a candidata recorrida teria omitido um montante de R$ 3.000 em receitas estimáveis, sem contar o valor do aluguel dos veículos, combustível e motoristas que executaram aquele serviço de carro de som. A referida quantia corresponde a 55% do montante total de doação estimável de veículos e motoristas declarados na sua prestação de contas, que foi R$ 5.400, bem como supera as despesas declaradas pela candidata recorrente, concessão ou locação de veículos para a campanha, que foi de R$ 2.300, de sorte a demonstrar não só a sua gravidade, como também a sua efetiva capacidade de desequilibrar a corrida eleitoral em benefício das impugnadas. Portanto, não há dúvida de que outros veículos com equipamentos de som do tipo paredão estiveram a serviço da campanha das recorridas e não foram declarados na sua prestação de contas, ensejando grave omissão, capaz não só de comprometer a transparência e confiabilidade das contas de campanha, como também corroborar a prática de abuso de poder econômico mediante a omissão de receitas provenientes da doação estimável daqueles serviços. O abuso de poder econômico se caracteriza pela utilização do poderio econômico em benefício de determinada candidatura, podendo ser evidenciado também nos casos de omissão da verdadeira quantidade de recursos patrimoniais empregados na campanha eleitoral. A Justiça Eleitoral deve dispensar especial atenção a esses casos de abuso de poder econômico praticado mediante arrecadação e gastos ilícitos de campanha eleitoral, principalmente quando não for demonstrada de maneira clara e transparente a origem dos recursos financeiros nela empregados e quando a formalização da prestação de contas não refletir a realidade da campanha eleitoral observada nas urnas. Na espécie, o uso de montante elevado de recursos financeiros de origem não comprovada, bem como a omissão de receitas provenientes de doações estimáveis de veículos e equipamentos sonoros destinados à veiculação de propaganda eleitoral e à animação dos eventos políticos das candidatas recorridas, no contexto daquela disputa travada em um município pequeno com pouco mais de 10 mil eleitores, revela-se grave e capaz de afetar a igualdade entre os concorrentes, na medida em que a grandiosidade e organização dos eventos denominados arrastão são usados como forma de divertir e conquistar a simpatia dos eleitores, sendo de fundamental importância no referido contexto o uso de enormes equipamentos sonoros, tal como na hipótese versada nos presentes autos. Deste modo, reconheço que os fatos apurados neste processo caracterizam abuso de poder econômico, uma vez que se revestem de gravidade e relevância jurídica, aptas a violar a normalidade e legitimidade daquela eleição municipal, devendo ser provido recurso para julgar procedente a AIME e cassar os mandatos das recorridas. No outro pórtico, conforme vem decidindo reiteradamente esta Corte, eu trago transcrito também diversos julgamentos
que os acordos que determinam a cassação de diploma mandado das eleições municipais devem ser cumpridos imediatamente após a sua publicação no órgão oficial, não necessitando aguardar a interposição de embargos de declaração, ressalvada a obtenção de provimento cautelar perante a instância extraordinária. Além disso, o TSE, no julgamento do desembarque de declaração do recurso especial 13925, reconhecendo a inconstitucionalidade incidental da expressão, abro aspas, após o trânsito em julgado, prevista no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, fixou a tese de que, ressalvada a hipótese de concessão de tutela de urgência, a execução da decisão judicial e a convocação das novas eleições devem ocorrer após análise do feito pelas instâncias ordinárias, nos casos de cassação do registro, do diploma ou do mandato. Em decorrência de ilícitos eleitorais apurados sob o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64/90 ou em ação de impugnação de mandato eletivo. Diante do exposto, em consonância parcial com a sustentação oral da representante do Ministério da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo provimento do recurso eleitoral para reformar a sentença de primeiro grau e cassar os mandatos de Maria Alda Romão Soares e Elisa Assis de Oliveira Borges, prefeita e vice-prefeita, respectivamente, eleitas do município de São José de Campestre, em face da prática do abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2016. Após a publicação do acordo, comunique-se ao juízo da 15ª Zona Eleitoral e à Câmara de Vereadores do município de São José de Campestre, bem como se proceda à realização de novas eleições naquele município. É como estou conduzindo o meu voto, senhor presidente. O voto está disponibilizado. Eu indago primeiro de todos os jogadores se há algum pedido de esclarecimento. Em seguida, pergunto genericamente se há alguma divergência ou se precisa tomar os votos. Alguma divergência? Todos acompanham o voto da relatora ou alguma divergência? Eu quero fazer só uma consideração. Eu vou acompanhar a relatora, mas eu acho importante para poder fixar posicionamentos quanto à condução do voto da relatora referente aos recursos de origem não identificada. De fato, o voto foi muito esclarecido nesse sentido. A candidata recorrida, ela comprova satisfatoriamente a existência de patrimônio, mas não comprova a existência de recursos financeiros por ocasião do registro de candidatura. E, inclusive, todo o patrimônio ilíquido, ou seja, nada de recursos financeiros. Não tem rendimentos. Não tem rendimentos nem recursos financeiros. E a gente tem assentado aqui a necessidade de comprovação dos recursos empregados na campanha. A candidata alegou na sua defesa que teria se desfeito de patrimônio para aplicar na campanha. No entanto, e o voto da relatora é muito pontual nisto, não ficou comprovada a venda de qualquer do seu patrimônio que foi declarado por ocasião do registro de candidatura. Então, fazendo só esse destaque, porque em outras situações a gente pode ter essa comprovação e a tese diverge nesse sentido, eu acompanho integralmente. Mas nós julgamos assim, a despesa era R$3.000, ele ganhava 2, ganhava 5, mas vezes, aqui não quando tem o candidato, nenhuma entrada de dinheiro. Às vezes, porque já houve casos em que o tribunal admitiu que os rendimentos do trabalho do candidato seriam suficientes para ele empregar na campanha. Se não me engano, inclusive, o último deles foi um da relatoria do desembargador Ibanez, que se tratava de um soldado da Polícia Militar em que ficou, apesar dele não ter patrimônio, nem ter declarado a existência de dinheiro por ocasião do registro de candidatura, mas os recursos do soldo dele por si só seriam suficientes para empregar na campanha, o que não é o caso aqui na Espanha. Portanto, eu acompanho integralmente a relatora. Embora ele tenha ficado sem comer, mas ele botou o dinheiro na campanha. Doutor Ricardo, a palavra aqui é a palavra. Presidente, eu quero também dizer da satisfação em ter ouvido o voto da relatora, realmente muito bem posto, analisou a matéria de fato com bastante zelo e cuidado. A minha preocupação é só uma, é mais até para que seja possível esclarecer. Hoje, agora com o novo regime introduzido na sistemática processual
em que a fundamentação das decisões judiciais deve levar em conta com precisão a tese que, de fato, interferiu na formação do convencimento, eu, analisando assim, de forma literal a norma do artigo 39 do parágrafo 2º da resolução, que, aliás, foi muito bem citada pela relatora, que diz que dispõe que os bens e serviços entregues ou prestados aos candidatos se caracterizam como doações estimáveis, sendo necessária a sua contabilização na prestação de contas. Eu percebi que no corpo do voto há referência a doações. Me parece que no antepenúltimo parágrafo, em relação, e aí eu vou ser mais preciso, com relação aos paredões, que, aliás, me parece que foi em razão dos paredões que o voto foi conduzido no sentido de acolher o recurso. E aí, até para evitar uma má compreensão em sede, eventualmente, da interposição de um recurso da decisão que venha a sobrevir dessa Corte, seria interessante que se deixasse bem claro o que, de fato, serviu de fundamento, porque diz aqui, por exemplo, na espécie, o uso de montante elevado de recursos financeiros de origem não comprovada, bem como a omissão de receitas provenientes de doações estimáveis de veículos e equipamentos sonoros destinados à veiculação de propaganda eleitoral. Aí vem o resto do parágrafo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Não, mas é porque a movimentação da conta dela também está bem transcrita. Sei. Não só as doações estimadas em dinheiro. Essas doações dos paredões. Sei. Tem o dinheiro que circula na conta dela. Não, perfeito. Eu até quero, assim como o doutor Vladimir, eu quero já dizer que, na essência, não me oponho a acompanhar. A questão, minha preocupação é que exista uma dificuldade na compreensão do fundamento, nesse particular. Se não me engano, doutor Ricardo, na tentativa de tentar ajudar, é que os paredões não foram doados. É essa a preocupação de Vossa Excelência. Porque foi cedido para o uso da campanha. A preocupação é nesse sentido, para evitar, porque agora toda e qualquer decisão deve ser precisa em relação aos fundamentos. Obviamente que eu entendi e sei que a prova foi muito bem avaliada, muito bem aquilatada por ocasião do voto, mas a ausência, até para não haver nenhum tipo de incompreensão quanto ao teor da resolução, que também é muito bem citado. Se não houvesse os paredões... É porque os paredões... Veja só, se não houvessem os paredões, mesmo assim tinha havido o abuso do poder econômico. Correto. O que o doutor Ricardo está dizendo Entendeu, é que, em havendo os paredões, e eles não tendo sido objeto de doação, isso, não foi o caso de doação. Isso, exatamente. Mas é porque o voto também faz referência aos paredões como motivação para acolher. E o que foi excluído foi a página do Facebook, o jingle, o locutor, né? Eu entendi. A minha preocupação só um ajuste, né, no voto. Um ajuste, porque... Um ajuste no voto, né? É o que eu proponho. Se a relatora acolher, obrigado, faria esse ajuste no voto, né? Não usar a expressão doação, né? Não usar a expressão transferência. Do tipo cessão de uso. Certo. Muito obrigado. Todos anuem o voto da relatora? Senhor presidente. Pois não. Doutor Glauco. Eu acho que o parecer mais recente do Ministério Público destacou que foram 5 pontos alvo do recurso. Me parece que a relatora está acatando pela linha A, doação pelo candidato de recursos próprios, em espécie, não declarados por ocasião do registro, e também pela falta de registro de despesas com paredões de som utilizados nas movimentações, e está rejeitando a formulação no que tange omissão de despesas com água, energia e material, omissão de despesas com confecção de página oficial da candidata e omissão de despesas com locutores, não é isso? Porque isso aí eu não entendo que não está um abuso de poder econômico nesses itens. Inclusive do locutor e do Facebook não houve sequer isso. A proposição do doutor Ricardo, acho que seria só nesse sentido de alteração. Eu queria louvar o voto da relatora, inclusive foi muito específico. Eu frisei uma frase aqui que foi muito adequada e muito precisa.
Contudo, além da candidata sequer especificar quais dos seus bens teriam sido vendidos para fazer frente ao montante de recursos utilizados na campanha, também não trouxe qualquer documento comprobatório de sua afirmação, tais como recibos, extratos bancários, etc. Eu acho que é aquilo que vem a preocupação do Dr. Vladimir, no sentido de que não é só o candidato ter patrimônio, é ele dizer de onde veio aquele numerário que supostamente serviu para financiar os gastos. Ou seja, o recibo das vendas das vacas, né, que ela fala aqui nas vacas e de outras coisas, que tivesse vendido e trazido essa comprovação, seria suficiente. E eu queria louvar a relatora pelo voto aprofundado, inclusive cotejou com profundidade a prova oral com os documentos que foram trazidos aos autos, de forma que acompanham em totum, senhor presidente. Então, trocando o resultado, né? A unanimidade nos termos do voto da relatora. Temos agora, consideração oral também, a prestação de conta 48 e 41, da relatoria do juiz Francisco Glauber, de Natal, requerente diretório estadual do Partido da Social Democracia Brasileira, requerente também Valério de Djalma Cavalcante Marinho, na qualidade de presidente, e Helvétios Luiz Pinheiro Moraes, na qualidade de tesoureiro. Citação oral. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PSDB, pelo seu diretório estadual, em data de 30 de abril de 2013, referente à movimentação de 2012. Em parecer conclusivo datado de 28 de nove de 2016, a SACEP apontou a existência de inúmeras falhas que, analisadas em conjunto, seriam capazes de macular a regularidade das contas, opinando pela desaprovação com restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 20.284. Em despacho proferido em 28 de março de 2016, depois os senhores compreenderão que eu estou destacando essas datas, foi determinada a citação do órgão partidário do seu presidente e tesoureiro para apresentar em defesa nos termos do artigo 38 da Resolução TSE 23464/2015. O partido, presidente e tesoureiro apresentaram resposta em 7 de julho de 2017, por meio do qual pleitearam o retorno dos autos à comissão de análise para manifestação sobre os fatos, documentos apresentados e pugnaram pela abertura de prazo para alegações finais, caso remanescessem eventuais irregularidades. Juntaram procurações e documentos. Em despacho de folha 207, de 12 de 6 de 2017, determinou-se o envio dos autos à SACEP para análise da documentação complementar, a intimação dos requerentes para apresentação de alegações finais no prazo de 3 dias, a abertura de vista dos autos à PRE para manifestação. Em parecer pós-vistas, datado de 9 de 7 de 2017, a SACEP destacou que os novos documentos apresentados sanaram parte das falhas detectadas. Todavia, remanesceram ainda irregularidades que prejudicam a confiabilidade das contas como um todo, mantendo o entendimento pela desaprovação das contas com a devolução de valores ao erário. O partido, presidente e tesoureiro apresentaram alegações finais em 24 de julho de 2017, pugnando pela obrigação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a fim de aprovar as contas em exame. Recebidos os autos na PRE em 26 de setembro de 2017, o órgão ministerial devolveu o processo ao tribunal na data de 25 de 4 de 2018, com manifestação pela desaprovação das contas, com aplicação da penalidade de suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário e restituição do valor de R$ 20.284 ao Tesouro Nacional. Os autos vieram-me conclusos em 26 de abril de 2018, às 16h16. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Voto. Citação oral. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Dilermano Mota, excelentíssimo senhor relator, doutor Glauber, eminentes pares, doutora procuradora regional eleitoral. Conforme já bem relatado, trata-se de prestação de contas do partido PSDB, Diretório Regional, exercício financeiro 2012. E antes de passar e de enfrentar aqui a matéria de fundo, o mérito da questão, eu queria levantar aqui uma premissa, uma arguição de prescrição, e faço somente nesse momento porque a prestação de conta, como se trata do exercício financeiro 2012, foi protocolada em 30 de abril de 2013. E aí, por força do artigo 37, parágrafo 3º, essa prestação de contas deveria ter sido julgada até 30 de abril de 2018, para que pudesse atrair ou persistir o efeito de aplicação de eventuais penalidades. É evidente que... Senhor presidente, se o ilustre advogado permitir, a discussão vai tratar exclusivamente da prescrição. Se eventualmente a Corte acatar o voto do relator, a eventual discussão do mérito em si fica prejudicada. Claro, se Vossa Excelência
abrir mão do restante da sustentação para fins de apressar os trabalhos. Eu faria só uma ponderação, doutor Glauber, porque no que eu vou dizer, existe talvez uma dúvida e é importante para que a Corte se manifeste nesse sentido. E eu vou pedir, venha a Vossas Excelências, um pouquinho de paciência, para ler o caput do artigo 37 e depois o parágrafo 3º, para a gente se debruçar sobre essa análise. Votando pela extinção do processo. Fica o que a discutir ainda? Eu não consegui entender. Eventual... Pleiteia a extinção do processo? Ainda não. Eventual... Então, o relator está votando pela extinção do processo pela prescrição. Não remanesce nada a discutir. Qual o interesse ainda de Vossa Excelência? Se o entendimento do relator for a extinção do processo sem nenhuma penalidade, eu não É tenho mais nada a discutir. este o voto do relator que eu estou concordando. Não sei os demais. Se for isso, eu declino da sustentação. Doutor, obrigado. Senhor presidente, rapidamente aqui, o artigo 37 prevê a prescrição para as prestações de contas que não forem julgadas no prazo de 5 anos. Eu teço as considerações sobre isso rapidamente no tópico, inclusive trago a jurisprudência do TSE, no sentido de que a prescrição atinge, inclusive, a suspensão, a eventual sanção por ocasião da rejeição das contas, bem como a restituição ao erário dos valores. Eu peço licença à Corte para não ler tudo, mas eu trago o recurso especial 16.717, trago o recurso especial 26.576, trago o recurso especial 18.623, destaco que esse assunto, a Corte tem mantido a posição do TRE, ainda que em decisões monocráticas em agravos regimentais. Eu vou ao caso concreto, que eu chamo a atenção, não é tanto essa tese que está sendo acatada, como os senhores estão vendo aí no caso concreto, que o processo começou em 2013 e esse longo tempo de tramitação fez com que ele só chegasse a julgamento para o meu gabinete em 26 de 4 de 2018, uma quinta-feira, de sorte que eu não pude trazer esse processo para julgamento pelo plenário na primeira sessão seguinte, dando-se o fenômeno da prescrição, senhor presidente. Eu destaco que o prazo transcorreu, eu destaco que eu sou uma pessoa profundamente contra a prescrição, porque eu acho a falha do Estado em dar uma resposta satisfatória, mas o dado concreto é que ela aconteceu no caso concreto. Os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo passaram longe dessa tramitação. De toda sorte, para fins de evitar que isso ocorra futuramente, eu já estabeleci mecanismo no meu gabinete para que isso não volte a acontecer, de sorte que o gabinete vai controlar esses pedidos, essa tramitação, de forma a que uma situação como essa não volte a acontecer. Em resumo, acatando a prescrição, voto pela extinção do feito com resolução do mérito, tanto a incidência da prescrição com base no artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096/95. É o voto, senhor presidente. Todos acompanham a unanimidade, então, nos termos do voto do relator. Temos o recurso eleitoral 17545, da relatoria do juiz Ricardo Tinoco. Fui informado que Vossa Excelência vai retirar de pauta. Está retirando de pauta, né? Estou adiando para a próxima sessão. Adiando para a próxima sessão. Já foi adiado, tem que pautar novamente. Então tem que retirar de pauta e pautar novamente. Retirar de pauta. Então vamos agora da relatoria do juiz Gustavo Smith, recurso eleitoral 44875 da 24ª Zona Eleitoral Parelhas, recorrente Noeide Clemes Ferreira de Oliveira e também Joadi Gomes de Araújo e recorrido do Ministério Público Eleitoral. Conduta vedada, agente público, ação de investigação judicial eleitoral. Não é isso, excelência? Isso, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Está em mesa, né? Está em mesa, senhor Vossa Excelência tem a palavra. O recurso já identificado por Vossa Excelência trata de... se dirige contra a sentença do juízo que julgou parcialmente procedente AIGE, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, condenando os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 42.564, sob o regime de responsabilidade solidária. Diz a inicial que os recorrentes teriam incorrido em conduta vedada e em abuso de poder durante as eleições de 2016, em razão de que a primeira investigada, na condição de prefeita daquele município e candidata à reeleição, teria nomeado 23 servidores públicos temporários dentro do período vedado de contratação, a teor do artigo 73, inciso 5 da Lei 9.504. Após a instrução, a juíza sentenciante entendeu que dos 23 servidores,
19 teriam sido contratados em momento anterior e, portanto, não entrariam na possibilidade da conduta vedada. Restaram, então, pelo entendimento da magistrada sentenciante, 4 servidores e a mesma entendeu que, nesse caso dos 4, não haveria sido comprovado pelos investigados o enquadramento desses 4 na situação de excepcionalidade da conduta vedada. E, dessa forma, sentenciou a todos a pena de multa no valor que eu já mencionei, sem, entretanto, reconhecer a ocorrência de abuso de poder político. O julgamento foi parcialmente procedente apenas pela conduta vedada. Houve o recurso interposto, onde os investigados e recorrentes dizem que, de fato, houve a contratação de 4 pessoas, mas defendem que essas contratações se enquadram nas exceções do dispositivo legal, fazem as considerações, está disposto aí no voto escrito, e pedem a reforma do julgado. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para reduzir a multa para o patamar de R$ 8.000 para cada um dos recorrentes, sendo esta aplicada de forma individual. E é o que importa relatar, senhor presidente. Ente o relatório. Aprovado. O excelente tem a palavra. Prosseguindo no voto, senhor presidente, a investigação cuida de contratação em período vedado. Após a instrução, a juíza reconheceu a ilegalidade da contratação de 4 servidores, dos 23 que iniciaram na ação. A denúncia era de 23, a imputação originária. E fez a condenação por essas 4 na conduta vedada, não condenando em abuso de poder. Agora, em sede de recurso, conquanto reconheçam as 4 contratações objeto da sentença, os recorrentes argumentam estarem elas inseridas na situação permissiva trazida pela linha D da mencionada norma, que excepciona a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais. Relativamente à existência dessas 4 contratações, os fatos são incontroversos, sendo disciplienda qualquer consideração a seu respeito. Resta aferir se as contratações caracterizaram ou não como serviços públicos essenciais, de modo a se enquadrarem na excepcionalidade precitada. Por primeiro, de bom alvitre ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral entende dever tal essencialidade ser aferida em sentido estrito, assim compreendido como aquele ligado à sobrevivência, saúde ou segurança da população. Sobre isso, eu trago à baila um acordo do excelentíssimo ministro Carlos Aires de Brito, que explica muito bem essa situação e está disponibilizado. Eu peço vênia para não reproduzir, destacando apenas o que está um trecho onde, no caso, onde Sua Excelência o Ministro, em sua emenda, diz que, no caso da linha D do inciso 5 da Lei 9.504, só escapa da ilicitude a contratação de pessoal necessária ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais. À luz desse entendimento, vigoroso na vigência até os nossos dias, como demonstram outros julgados que eu aqui menciono no voto, a diretriz a ser seguida para se considerar como essencial o serviço público é essa que está alinhada ao entendimento do TSE, que o serviço público emergencial, assim entendido, aquele que é umbilicalmente vinculado à sobrevivência, saúde ou segurança da população. Feita essa observação e estabelecida a premissa, entendo que, em rigor, apenas uma das 4 contratações se caracterizou de fato como essencial. Explico. Em relação aos serviços prestados por Severino Matias da Silva e José Ailton Souza, pedreiro e ajudante de pedreiro contratados para realizar reparos emergenciais na estrutura do ginásio poliesportivo, a obra correspondente foi precedida de processo administrativo por meio do qual o secretário de Obras solicitou a contratação de mão de obra inadiável para a realização de serviços e consertos
e reparos emergenciais na estrutura física do ginásio poliesportivo do bairro Alto do Bela Vista, que se encontra com a caixa d'água oferecendo risco de desmoronamento, bem como com as paredes e a estrutura comprometida. É de se registrar, todavia, que o laudo de engenharia civil referido pelos recorrentes, que deu origem a tal solicitação da Secretaria de Obras, expressamente menciona melhorias na estrutura, não se reportando em qualquer momento a qualquer situação de risco à segurança da população. Demais disso, ainda que houvesse a dita indicação, a meu sentir, não se justificaria a cláusula de excepcionalidade, pois não haveria prejuízo à população que o ginásio não funcionasse durante os 3 meses anteriores à eleição, quando a contratação estaria legalmente vedada. Outro sim, os contratos foram celebrados com tempo previamente ajustado, o que demonstra ter havido, pelo menos minimamente, razoável e antecedente planejamento da obra, e não somente o atendimento de uma inadiável demanda urgente. Assim, no tocante à contratação desses 2 nominados, eu entendo que não restou comprovada a situação de essencialidade que permite a excepcionalidade do dispositivo legal. Da mesma maneira ocorre com a contratação de Miramar Alta Diniz, destinada a suprir a ausência de uma professora da rede pública municipal de ensino, que foi afastada para tratamento médico. Neste plano, restou devidamente comprovado nos autos que Miramar foi contratada no período de 3 meses e 15 dias para substituir Marcleide Batista do Nascimento, professora de escola municipal, afastada por 3 meses para tratamento de saúde. Trata-se de contratação para serviço de educação, que não traz o traço da essencialidade ditada pelo Tribunal Superior Eleitoral, conforme precedentes mencionados. E aqui eu faço uma digressão para dizer que, embora a educação seja de suma importância, mas não se enquadra nessa linha de entendimento perfilhada pelo TSE, como um serviço de urgência que pudesse autorizar, urgência inadiável que pudesse autorizar o enquadramento na excepcionalidade da norma. Nesse sentido, eu, em relação a esta contratação, dispenso qualquer comentário adicional e entendo que também não restou comprovada a situação de essencialidade. Finalmente, em relação ao único dos servidores contratados, dos 4, que eu entendo que há um traço de essencialidade e urgência inadiável, seria a contratação de Valdir Soares Lamartine. Conforme os documentos, Valdir foi contratado no período de 1º de setembro a 30 de setembro de 2016 para suprir a ausência de Edinaldo Matias Cavalcante, ocupante do cargo de Gari, cujas férias regulamentares foram requeridas e deferidas em 23 de 8 de 2016. Considerando que a esta Corte não cabe aferir o acerto ou desacerto do deferimento, por se tratar de questão afeta as normas dos servidores públicos municipais e eventual mérito administrativo na concessão das férias, fato é que a Prefeitura de Equador, diante da situação, não poderia deixar desassistida a população sem o serviço de limpeza de suas ruas. A meu sentir, as circunstâncias demonstram situação de essencialidade por ter reflexos imediatos na sobrevivência da população, a ser de forma imediata questão de saúde pública. Logo, a partir dessa constatação de que o fato se subsumiria à norma de regência, isto é, em virtude da percepção da excepcionalidade trazida pelo artigo 73, deve-se ter a contratação de Valdir Soares como regular para fins prescrustados nesse processo. Diante desse quadro, entendo ter restado caracterizada a prática de conduta vedada por parte dos recorrentes, sobretudo de Noeide Clemens Ferreira de Oliveira, na condição de prefeita, em benefício de sua candidatura à reeleição, e de Joadi, também recorrente, sendo legítima e devida à aplicação da multa prevista no parágrafo 4º daquele artigo 73 da Lei 9.504. No entanto, nesse particular, entendo como desarrazoado e desproporcional o montante aplicado pelo juiz Acor,
em ordem a reclamar o necessário, razoável e proporcional ajuste por parte desta Corte. Como relatado, a sentença condenou os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$ 42.564, sob o regime de responsabilidade solidária. Ocorre que, por expressa previsão legal, a multa prevista naquele dispositivo vai de 5 a 100 mil FII, e não há nos autos nenhuma notícia ou circunstância que autorize, a meu sentir, a imputação acima do patamar mínimo. Notadamente, quando a conduta vedada deu-se tão somente em relação à contratação de 3 servidores. Demais disso, tendo a natureza eminentemente sancionatória, é natural que a multa seja aplicada de modo individual e não solidária, como feito pelo juízo de primeiro grau. Assim, entendo como razoável estabelecer a multa no valor de 5 mil FII, mínimo legal, para cada um dos recorrentes, sob o regime da responsabilidade individual. Diante de todas essas considerações, eu voto em consonância parcial com o parecer ministerial, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso manejado, tão somente para reduzir a multa para o valor de 5 mil FII e fazer com que a mesma seja aplicada de modo individual para cada um dos recorrentes. E é como eu voto, senhor presidente. Eu indago se todos anuem o voto do relator ou se precisa tomar os votos. Sim, Senhor Todos com presidente, eu relator. tenho um esclarecimento que eu gostaria de solicitar ao relator. Quanto está o FII, doutor Gustavo? Quanto dará 5 mil FII? Não chegaria a R$ 5.100, não. Então está sendo proposto 5 mil FII, que é o mínimo que legal. daria quanto? R$100? Não, 5 Não, mil. daria 5 mil e menos de 5.100 Para cada um, né? Dos Pra dois. cada um, Mas individualmente. Certo. Então estaria acompanhando parcialmente. O parecer ministerial foi de 8 mil para os dois, de forma solidária. Vossa Excelência está propondo de forma individual? Para cada um. O Ministério Público propunha 8 mil cada um. A gente achava, só pela ordem, que tem 4 contratos irregulares. No caso da concessão das férias, a gente achou que não deveriam ter sido concedidas férias se não tinha substituto. O voto está se reconhecendo a contratação irregular de 3 pessoas. De 3. De 3 o pessoas. quarto eu não estou adentrando por entender que não cabe a essa Corte adentrar o mérito trabalhista de concessão de férias do servidor público municipal e por essa questão, por ser um gari comprovadamente, em substituição a um gari, de certa forma, de forma imediata, isso atinge a questão de saúde pública. Então, por isso, eu mantive essa contratação como válida, digamos assim, como dentro da exceção da conduta vedada, embora que as outras 3, inclusive a da educação, não, seguindo a linha de entendimento do que seria essa essencialidade nos termos do entendimento da própria Corte Superior, né, do TSE. Então, por entender que seriam 3, eu achei por bem encaminhar. Veja bem, a inicial, ela ataca, nominando 23 contratações que, teoricamente, seriam irregulares. Na instrução se comprovou que dessas 23, 19 estavam fora desse período, não se relacionava à conduta vedada do artigo 73. Remanesceram 4. Desses 4, no meu sentir, por não poder adentrar o mérito discricionário e a própria questão trabalhista do município, eu deixo um como teoricamente válido e mantenho 3. Então, só por esses 3, eu entendo que o mínimo legal individualizado já seria uma multa suficiente. Eu conduzi meu voto nesse sentido. Entendi, eu agradeço, doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, eu vou divergir justamente porque são 3. Eu concordaria se fosse só uma contratação. O patamar de aplicação da sanção, a proporcionalidade é uma via de mão dupla. Ela tem que observar o máximo e o mínimo. Então, se houve pelo menos mais de uma contratação, a meu ver, não caberia a fixação no patamar mínimo. Nessa linha de coerência, já está havendo no voto, e até em parte atendendo a proposição ministerial de redução de 52 mil, me parece, de 42 para esse valor, eu acho que a fixação no valor mínimo
desobedece à proporcionalidade, motivo pelo qual eu sigo a linha ministerial no valor de R$ 8.000, é o que me parece mais adequado. É o voto, senhor presidente. Alguém mais diverge ou só o doutor Glauber? Então, vencido, por maioria, né? Vencido o doutor Glauber. Só na fixação, é isso. Quanto ao valor da fixação? Perfeito, correto. Nós temos 6 processos em mesa ainda, doutora. Vamos ver se ele consegue aqui atender a uma realidade muito importante. Doutora Sibeli, tem o Dia das Mães hoje, daqui a pouco, no colégio, né? É mesmo. Isso é sagrado, viu? Frustrar o filho ele não pode, é sagrado. Aí vai Então, gastar não com pode frustrar os filhos, não. psicólogo. Vamos ver se a gente consegue, né? Desembargador Ibanez agora tem uma prestação de contas e 2 embargos de declaração. A prestação de contas 14336, de Natal. 14536, de origem de Natal. Relator desembargador Ibanez Monteiro, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, nessa prestação de contas são questionadas as seguintes irregularidades: entrega extemporânea dos relatórios financeiros de campanha em relação às doações efetuadas pelo Diretório Nacional, recebimento de doação em data anterior à data inicial de entrega de prestação de conta parcial, mas não informada da época, realização de transferências diretas de outros prestadores de contas, mas não registradas pelos beneficiários em suas prestações de contas, e omissão de transferências diretas efetuada à candidata Luciana Gonçalves Gomes de Azevedo. E aí eu faço a análise de cada item desse, vou mostrando a forma e a interpretação que se dão a esses pontos. E, ao final da análise, senhor presidente, eu destaco que a doação estimada em dinheiro no valor de R$ 120,50, feita em favor da candidata Luciana, não declarada pelo partido, não obstante se tratar de declaração irregular, o valor é diminuto, correspondendo a 0,6% do total das contas apresentadas. Então, 0,6%. Por essa razão, senhor presidente, em resumo, eu concordo com o parecer técnico e o parecer da Procuradoria para votar por aprovar as contas com ressalvas. Tá? Estou votando pela aprovação das contas com ressalva. Alguma divergência? Com o relator, unanimidade. Embargo de declaração no recurso eleitoral 27484 de Natal, conta de candidato, né, embargante Daniel Gurgel Marinho Fernandes, embargado do Ministério Público Eleitoral. Senhor presidente, podemos julgar os dois. Os dois embargos de declaração, não é? Que é o embargo de declaração do recurso eleitoral 32114 de Rafael Fernandes. Então, os dois. Os dois julgados, senhor presidente, e nos dois eu estou rejeitando por ausência de omissão ou contradição. Ele apenas cai na vala comum, não é? Aqueles que nós estamos habituados a fazer diariamente. Todos anuem o voto do relator? Sim. Com o relator. Nós temos aqui, de Ceará-Mirim, da relatoria de juiz Francisco Glauber, o recurso eleitoral 412-87, é propaganda da internet, né? É representação recorrente ao Ministério Público Eleitoral. E o recorrido é coligação Avante Ceará-Mirim. Vossa Excelência tem a palavra. Suspensão do Dr. Vladimir Soares Capistrano. Pois não. Vossa Excelência puder, se houver possibilidade de simplificar, e pretender. Como pelo Ministério Público Eleitoral. Desculpe, Eduardo Antônio Varela de Góes também, é correto? Omiti aqui, desculpe. Foi, na origem, a sentença condenou o recorrente, condenou o Eduardo, recorrente, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000, com base no artigo 57D, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, destacando que ele publicou no Facebook matérias ofensivas à honra dos candidatos a prefeito e vice da coligação representante, que é justamente a coligação Avante Ceará-Mirim, retroceder nunca mais. O recurso interposto por Eduardo Antônio Varela, senhor presidente, é intempestivo e eu estou reconhecendo isso. O prazo para interposição seria de 24 horas, nos termos do artigo 96, parágrafo 8º da Lei 9.504/97, mas ele foi interposto somente 10 dias após a decisão, o conhecimento. Destaco que isso foi alegado no recurso. A possibilidade de transformação do prazo de dias para horas é irrelevante para o caso, porque de toda forma seria intempestivo. E também destaco aqui até em atenção à questão do prévio conhecimento
das partes sobre motivos, sobre decisão surpresa, que eu entendo desnecessário no caso concreto, porque o próprio recurso ele já se antecipou e tentou justificar a tempestividade do recurso, de forma que, a meu ver, eu entendo que resta prejudicada a aplicação do artigo 9º do CPC. Com relação ao recurso ministerial, eu, com base no princípio da unidade, da indivisibilidade, da independência funcional, no sistema do artigo 127, eu estou conhecendo o recurso ministerial, aqui estou divergindo do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo que, nada obstante tenha sido uma situação singular, porque um promotor fez uma promoção, a sentença acatou, mudou o promotor e o promotor recorreu da sentença. Apesar dessa circunstância, eu entendo que essa contradição, eu entendo que é constitucionalmente assegurada, de forma que eu estou rejeitando essa preliminar ministerial, e invoco, inclusive, hoje o parecer oral dado aqui para a doutora Cibele, que tinha dado um parecer e mudou o parecer depois. Com relação ao mérito, senhor presidente, não há previsão de multa para o tipo de situação que ocorreu, de publicação no Facebook, com base no artigo 57D. A aplicação dele visa coibir publicações com o manto do anonimato, não sendo o caso dessa situação ora em trâmite. Não há essa previsão de aplicação de sanção de multa, de forma que o que acontece seria a retirada da propaganda indevida com base no poder de polícia. Então, como o princípio da legalidade não prevê aplicação, em breve síntese, senhor presidente, eu estou afastando a aplicação da penalidade pecuniária com base no artigo 57D. O voto era longo, eu não sei se eu consegui resumir. É muito bom quando a gente apresenta. Às vezes dá mais trabalho resumir do que ler tudo. Quando a possibilidade e a pretensão de resumir, apresentar o voto é muito bom. Nós todos, os colegiados. Agora, a unanimidade no centro do voto do relator, todos acompanham? A unanimidade no centro do voto do relator. Agora, o doutor Vladimir Soares Capistrano, recurso eleitoral 18237, da 41ª Zona Eleitoral Alexandria, onde é recorrente Jeane Carlina Saraiva e Ferreira de Souza, e recorrido com a alegação Quero Paz e Progresso. Eleição proporcional, cargo prefeito, propaganda política. Vossa Excelência tem a palavra. Vou fazer um resumo da síntese. Que bom. É o seguinte, aqui a situação, presidente. A acusação... Tudo pelo bem da prole e da doutora Cibele. A acusação é que a candidata teria um carro de som de sua campanha feito propaganda a menos de 200 metros de uma igreja, de um templo religioso, durante o horário de funcionamento daquele templo. E, por conta disso, a candidata foi penalizada com multa no valor de R$7.000. Recurso da candidata, e eu digo aqui que, sem entrar no mérito dos fatos, se havia ou não a presença daquele carro de som a menos de 200 metros do templo, quando do funcionamento dele, o fato é que o artigo 39, parágrafo 3º, inciso 3º da Lei das Eleições, não prevê pena de multa para essa situação. A conduta é proibida, mas não tem a penalidade de multa. Caso semelhante ao que foi julgado agora pelo doutor Glauber. Então, nesse sentido, em consonância com o parecer da Procuradoria, eu estou votando pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a representação, porque realmente não era possível aplicar penalidade de multa ante a ausência de previsão legal. Sem divergência, a unanimidade do centro do voto do relator. Ainda, Vossa Excelência, doutor Vladimir Soares Capistrano, recurso eleitoral 27147 de Santo Antônio, 13ª Zona Eleitoral, eleições, pesquisa, recorrente Ministério Público Eleitoral e recorrido Everton José da Cunha Cândido. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, eu vou preferir ler esse daqui porque é mais complexo. À vontade. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença do juiz da 13ª Zona que julgou improcedente representação ajuizada em face do hora recorrido por divulgação de pesquisa de opinião pública por meio do aplicativo WhatsApp, sem o prévio registro das informações perante a Justiça Eleitoral. Aqui eu colaciono a transcrição do áudio daquela mensagem do recorrido. A decisão de primeiro grau firmou o entendimento de que o legislador, ao criar as sanções previstas no artigo 33 da Lei das Eleições, teve como destinatário as entidades que trabalham com pesquisas, reconhecendo assim a ocorrência de atipicidade da conduta imputada ao representado. Em sua pretensão de reforma, o parquê sustenta que o texto legal não faz qualquer distinção entre pessoas físicas ou jurídicas, não havendo vínculo estrito entre aquele que tem aptidão para realizar pesquisa de opinião e aquele que realiza sua divulgação.
argumenta que o entendimento adotado pelo juiz, ao qual não encontra respaldo do ordenamento jurídico pátrio, e por essas razões postula o provimento do recurso para condenar o recorrido ao pagamento da multa. A Procuradoria emitiu parecer pelo desprovimento do recurso. E ao relatório, senhor presidente, já passando ao voto, eu digo que a controvérsia, se existe a verificação da existência ou não de violação ao comando do artigo 33, que na espécie teria sido levado a efeito mediante divulgação por intermédio do aplicativo WhatsApp do ora recorrido, de suposta pesquisa de opinião pública sem o devido registro perante a Justiça Eleitoral. E eu digo que, não obstante o zelo do parquet, no caso do parquet de primeiro grau, entendo que a sua pretensão não comporta guarida. É que, da análise do arcabouço probatório, verifica-se que a suposta pesquisa eleitoral foi compartilhada pelo WhatsApp, por meio de mensagem de áudio, entre o recorrido e outros integrantes de grupo fechado e restritos ao referido aplicativo. E, conforme bem decidido neste tribunal, a mera postagem de pesquisa eleitoral sem registro em grupo de usuários do aplicativo WhatsApp, realizada por cidadão comum, sem notoriedade que não exerce atividade jornalística, insere-se no campo da liberdade de expressão, não rendendo, portanto, ensejo a aplicação da multa prevista. E aqui eu cito precedente não de minha relatoria, mas de que eu fui redator para o acordo e também do desembargador Ibanez Monteiro. E, a propósito, exatamente nesta linha, o ministro Fux manteve a decisão de improcedência de representação por divulgação de suposta pesquisa em WhatsApp, asseverando que não foi realizada ampla divulgação das mensagens, tampouco dado publicidade para além do aplicativo. Eu aqui ainda destaco que esse tipo de debate em aplicativo do WhatsApp ele é apenas expressão do direito à opinião do eleitor, de liberdade de expressão, e que isso está protegido pela Constituição Federal. E que, ainda que haja possibilidade de afastamento desse direito constitucional, quando em conflito com princípios da mesma estatura, não se verifica, no caso concreto, essa possibilidade. E, por fim, não se mostra desarrazoado rememorar que o valor sancionatório estipulado no artigo 17 da resolução de regência é por deveras elevado. Vai do valor de R$ 53 mil como valor mínimo a R$ 106 mil como valor máximo. Nesse diapasão, tem-se por demais pertinente a reflexão esposada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, no sentido de que a referida sanção não pode ter sua aplicação vulgarizada, sob pena de condenar à penúria qualquer pessoa que, incauta, se limita a, por exemplo, replicar um boato sobre corrida eleitoral em grupo de WhatsApp. Dessa forma, ausente, no caso, a necessária substituição da conduta do recorrido, a norma sancionadora dada por violada, a manutenção da sentença à medida que se impõe. E, nesse sentido, em consonância com o parecer da Procuradoria, eu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É um relatório. Doutor, é uma consideração até em reforço. Da leitura que eu fiz da transcrição, eu sequer entendi que teria havido divulgação. Na verdade, a pessoa diz, essa pesquisa deu pouquinha coisa menos do que a outra tinha sido 12,59. Estão entendendo? A gente vai registrar a pesquisa, tem que dar entrada e registrar a pesquisa, que aqui ninguém precisa para mentir a ninguém, não. Na verdade, eu acho que o candidato está dizendo que, se fosse divulgar, iria registrar primeiro, né? Mas só um esclarecimento, acompanho mesmo, integralmente. A unanimidade nos termos do voto do relator, não havendo mais processo de emenda para julgamento, declaro encerrada a sessão aqui e continua lá no colégio, né?